Shabbat Shalom mais uma vez a você que nos assiste pela TV Sião, aos membros da ABN, a você que está aqui presente na congregação Artzion. Nós estamos estudando no dia de hoje, vou pedir para que você veja aqui, a Parashá Yitro, Jetro, como foi transliterado para o português, e Jetro se encontra essa porção do capítulo 18, a partir do verso 1, até o final do capítulo 20, verso 26. A Haftará é Isaías capítulo 6, fantástico essa revelação de Deus para o profeta Isaías, até o capítulo 9, versos 6 a 7, e também temos a Brit Hadashah, Mateus capítulo 5, de 17 a 32, um dos versículos que deve estar na boca de todo judeu discípulo de Yeshua. Quando Yeshua é questionado, não penseis que eu vim revogar, cancelar a lei e os profetas. Não vim para anular, vim para... E o grego que foi usado essa tradução é plerosai. Plerosai no grego significa o quê? Vem de pleroma, pleno, encher. Lemalê em hebraico é o verbo que é usado na tradução hebraica. Encher, tornar cheia, tornar pleno, tornar completo. Yeshua declara, não penseis que eu vinha revogar a Torá, cancelá-la. Levatel em hebraico. Eu vim, não levatel, eu vim encher, tornar plena. E tem tudo a ver com a porção de hoje, porque nesta Parashá se encontra a dádiva, a revelação dos 10 mandamentos, a revelação da Torá. No conceito judaico, a Torá não foi dada ao povo judeu. No conceito judaico, a Torá foi revelada. O que houve ali no Sinai, nesse capítulo 20, meu amigo, foi uma grande revelação coletiva, como nunca houve na história de Israel. Foi uma revelação coletiva. Sabe por quê? Porque não foi só profetas que viram a Deus. Não foram só homens separados para Deus que viram a manifestação de Deus. Todo o povo, todo mundo que estava ali aos pés do Sinai, viu a voz de Deus e viu as tochas. Viu a voz de Deus como está lá em Êxodo. Kolaam roim etakolot. Todo o povo viu as vozes. E as flâmulas e as tochas. O texto original diz isso. E não faz sentido nenhum. A lógica humana não faz sentido nenhum. Ninguém vê som. Como então o povo viu as vozes? E viu a lapidim, as flâmulas, lapid, que traduziram na sua Bíblia como, sei lá, relâmpago, alguma coisa parecida. Mas o original é flâmula. O que eles viram? O que aquele povo que estava ali aos pés do Sinai viu? Lá em Êxodo capítulo 20, verso 18. Foi uma revelação. Aconteceu ali algo sobrenatural. Deus mesmo anunciou os seus mitzvot, os seus mandamentos ao povo. Deus mesmo. O início do capítulo 20 de Êxodo é: então falou Deus todas estas palavras, Dvarim. Deus anunciou. A tradição judaica diz que a revelação lá no Sinai foi tão tremenda, que quando Deus anunciou o primeiro mandamento, a propósito, qual é o primeiro mandamento mesmo? O quê? Qual é o primeiro mandamento dos 10, pessoal? Está vendo? O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Ponto.
Segundo, não terás outros deuses diante de mim. Não prestará culto, não fará imagem de escultura, não terás outros deuses. E por aí vai. Então, na tradição, o primeiro mandamento é esse. Mas aí você pergunta, Mateus, mas não tem mandamento nenhum? Tem. Você reconhecer que Ele é Deus. O autor de Hebreus fala para que você agrade a Deus, você tem que saber duas coisas. Primeira, que Ele existe. Segunda, que Ele é um Deus galardoador. E o primeiro mandamento é esse: saiba que eu existo e sou o único. E sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, das garras de Faraó. Esse é o primeiro mandamento. E diz a tradição judaica que quando o povo ouviu o primeiro mandamento, Anohi Adonai, todo mundo morreu. E aí tiveram que Deus teve que enviar anjos e ressuscitou todo mundo. E aí Deus proclamou o segundo: não terás outros deuses diante de mim. O povo todo faleceu. E aí Deus manda os anjos de novo, ressuscita o povo, e a partir daí Deus fala para Moisés: agora eu vou falar para você, você fala para eles. Isso é uma tradição judaica, uma midrash, que mostra o quê? Que mostra a importância, a profundidade que foi esse evento. Eu não estou aqui atestando a veracidade dessa midrash. Eu estou aqui atestando a importância do evento que você às vezes lê e não dá a ele importância suficiente. Os 10 mandamentos constituem a base de toda a Torá, de todos os outros 613. Todos os 613 podem ser resumidos nos 10. Dos 10 saem os outros 613. E todos os 10 podem ser resumidos nos 2 primeiros. E o segundo vem do primeiro. O primeiro é de onde saem todos os outros mandamentos. Sobre isso nós falaremos no estudo, os segredos dos 10 mandamentos. Agora eu quero falar sobre um outro aspecto da paraxá. Dê uma olhada aí. Essa paraxá começa aqui no capítulo 18. Abra sua Bíblia aí, capítulo 18 de Êxodo. Com a chegada de um Rotem Moshe. Rotem Moshe. O sogro de Moisés. E o sogro chega ouvindo, maravilhado do que havia Deus feito através de Moisés com o povo, durante que época? Durante a batalha contra Amaleque. Lembra que o final do capítulo 17, eu fui até mesmo que ministrei na semana passada, falando sobre a questão do Amaleque? Que quando o povo estava lá debilitado, quando o povo estava lá cansado, lá em Refidim, na Arábia, Amaleque o que? Se armou e atacou o povo pela retaguarda. Atacando crianças, gente doente. E aí, Moshe envia Josué e Yehoshua, sobe no monte com Arão e Ur, e ele então estendia as mãos e o exército comandado por Josué prevalecia. Quando ele começou a cansar, porque começou de manhã e foi até o final do dia. Ele começava a cansar, aí Arão e Ur colocavam-lhe, seguravam-lhe as mãos, e ele, enquanto estava com a mão estendida, o povo, o exército de Israel prevalecia, como prevaleceu. Mas Deus fez um juramento. Qual foi o juramento? Verso 14 do capítulo 17. Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Yehoshua, a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E disse o Eterno: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Eterno contra Amaleque de geração em geração. Isso aqui foi um mandamento da parte de Deus, que Deus não fez com nenhum outro povo. Na Torá não tem algo parecido em nenhum outro lugar. Deus jurou riscar, o Eterno jurou riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Por quê?
porque desafiaram a Deus, porque não temeram a Deus. O povo de Israel tinha acabado de atravessar o mar, meu amigo. E esses sanguinários, esses não tementes a Deus, atacaram o povo de Deus logo depois do milagre do mar, o que prova que eles não tinham temor nenhum, e atacando ainda com crueldade. Um povo que odiava o judeu, e o mesmo espírito ainda existe hoje. Por isso que Israel se preocupa muito com os inimigos que tem o espírito de Amaleque. Qual é? O espírito de não temor a Deus, de irreverência a Deus, e de barbárie. Sanguinários e bárbaros. Você está vendo algum Amaleque aí em evidência nos dias de hoje? Ou não? Amaleque está solto, meu amigo. Está fazendo o que quer. E não esconde a ninguém os seus intentos. Fazem, têm orgulho do que fazem, não temem a Deus. E eu oro para que as palavras do Eterno se cumpram. Viu? Escarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Você tem que aprender que em relação ao inimigo, sim, você deve amar o inimigo. Sim, você deve orar para o que o persegue. Mas na esperança que o quê? Que ele irá se arrepender, que ele irá se voltar ao Eterno. Mas quando o inimigo já demonstra que incorporou, que abraçou um espírito que Deus amaldiçoou, uma atitude que Deus amaldiçoou, como a de Amaleque, ore para que a palavra de Deus se cumpra. O Eterno não falou que vai te riscar do mapa? Então que Deus use os seus instrumentos para riscá-lo do mapa definitivamente. Esta é a minha oração, não escondo de ninguém. Amaleque está vivo. E essa batalha contra Amaleque foi tão forte que Jetro chega até Moisés. E o relato do capítulo 18 é a conversão de Jetro a Deus. Jetro se converte à fé. Se converte a Deus. Ele era sacerdote de Midian, lá na Arábia, onde Moisés passou 40 anos. Sumo sacerdote de Midian. Não era qualquer um. E ele, por ouvir os relatos da batalha contra Amaleque, ele chega para Moisés e diz o quê? Fantásticas palavras dele, né? Agora eu sei que não há outro Deus além do Deus de Israel. Veja aqui o verso 11 do capítulo 18. Agora eu sei que o Eterno é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moshe, na presença diante da face do Eterno. O que foi isso? É o que nós vamos fazer daqui a pouco aqui nessa casa. Nós vamos comer pão na presença de Deus. Não é um banquete. O que houve aqui não foi um banquete, um jantar coletivo. O que houve aqui foi um jantar cerimonial de boas-vindas a alguém que estava adentrando a fé verdadeira. E isso que você vai celebrar daqui a pouco, no que nós chamamos de Zikaron HaMashiach, ou Seudat HaAdon, memorial do Messias, ou ceia do Messias. Vai ser hoje. Mesma coisa que aconteceu com Jetro. Comer na presença de Deus cerimonialmente. Enfim, Jetro não se converteu a Deus por ouvir o que Deus fez lá no Mar Vermelho. Você já pensou isso? O mar se abriu, mas ele não se assustou com isso. As pragas comeram solta lá no Egito. Jetro não se assustou com isso. Para ele ainda tinha dúvidas. Mas eu não sei se isso aí realmente tem um fundo de verdade, ou se isso aí vale a pena eu adentrar a esse Deus aí, prestar culto a esse Deus. Você já pensou isso? Você já pensou nesse aspecto? Quer dizer, todas as maravilhas que Deus fez lá no Egito e no Mar Vermelho não impressionaram o sogro do Moisés. Mas a batalha contra Amaleque impressionou. Esse homem, sacerdote de Midian, estava acostumado com o sobrenatural. Ele tinha contato com o sumo sacerdote tem contato com essas coisas. É igual aquela outra figura, Balaão,
Um camarada que já tinha contato com o sobrenatural, seja do lado do eterno ou do lado do adversário, mas que tinha contato com o inimigo, ele tinha. Tanto é que a mula ali dirige a palavra e não se assusta. Por que é que você está me batendo? Ele responde na hora, por que você não me obedeceu? Se uma mula falasse comigo, eu ia desmaiar na hora. Mas ele tratou na maior naturalidade, respondeu a mula na hora. Quer dizer, não se assustou com o sobrenatural. Esses homens têm contato com essas coisas. E Jetro se impressionou mais, ou seja, na experiência de Jetro, aquilo que tocou o seu espírito, que lhe impressionou, foi a batalha contra Amaleque. Sabe por quê? Porque Amaleque era o inimigo enviado do inferno para destruir Israel. Amaleque tinha força para destruir Israel. Amaleque tinha armamento para destruir Israel. Amaleque tinha intento maligno o suficiente para destruir Israel com crueldade. Por isso que o Eterno ordena a Moshe que subisse e abençoasse o povo. Sem essa bênção o povo não sobreviveria. Isso impactou Jetro. E ele diz, esse é Deus, não há outro Deus. E ofereceu sacrifício para esse Deus. Na verdade eles falam que aqui Jetro recebeu a fé. E aí eles comem juntos. Bom, aqui eu vou ter que adiantar um pouco, veja aqui. Pode pôr aqui na tela, isso, olha lá. Jetro em hebraico, Itrô, o que acrescenta. Por que ele recebeu esse nome? Ele tinha outros nomes, tá? Ele tinha outros nomes. Por exemplo, Rovav. Rovav era um outro nome que ele tinha. E parece que Reuel também, ele é conhecido como esse nome. Então, ou seja, ele era chamado de Rovav, aquele que ama. Ele amou a Torá. E ele deu para Moshe, como você vai ver comigo, o segredo para que Israel não perecesse no deserto. Israel com todos os milagres, Israel com todas as maravilhas, Israel com a mão do Eterno estava perecendo no deserto. Por quê? Falta de administração. E aí Deus manda esse que nem judeu era, para poder ensinar o judeu como trabalhar. Sacerdote de Midian, ele tinha posição de respeito, ele é tido como patriarca dos drusos. Quem sabe quem são os drusos? Os drusos representam um clã, uma tribo que existe até hoje no norte de Israel, na Galileia, e eles não são muçulmanos. Pelo contrário, eles odeiam muçulmanos. Eu até quero que Israel e os Estados Unidos convoquem drusos para lutar lá nessa guerra no Iraque, porque eles são bons mesmo, viu? Eles sabem como lidar com essa turma aí. E eles, pessoal, dizem que são descendentes de Jetro e seguem a religião de Jetro. Uma coisa impressionante, estão lá em Israel há milhares e milhares de anos. Ninguém mexe com eles, ficam lá. Israel foi formado, deu cidadania para eles. Os drusos servem no exército, ajudam na economia de Israel, se especializaram em plantar maçãs na Galileia, e eles é que fazem aqueles pães maravilhosos, lafa, uns pães assim grandes, que eles... Eu gosto muito dos drusos. Mas enfim, os drusos dizem que são da mesma religião do Jetro. Olha, Rashi aponta, o comentarista judeu, Rashi, ele fala que o milagre da travessia do mar não foi suficiente para que Jetro se convencesse e fosse até Moisés. Mas só depois que Moisés venceu Amaleque, Jetro então realmente percebe que houve ali um mover sobrenatural. Então, como eu disse, aí temos que entender, né, o que moveu o coração de Jetro. Não foi milagre, é o que nós vamos falar hoje. Não foi milagre que moveu o coração de Jetro. Foi a ação de Deus de um outro aspecto, uma outra faceta. Ele entendeu o mundo espiritual, além dos milagres. Veja, no capítulo 18, nós temos o que eu acabei de dizer. E há um ditado que eu sempre digo aqui, que é o quê? Creia nos milagres, mas não dependa dele. O milagre em si não é garantia de vida reta, veja aí. O milagre em si não é garantia de vida reta e dependência de Deus. Jetro precisou ver uma atitude de bravura, coragem e fé para se convencer da seriedade de Moshe. Olha, os milagres, eles ocorrem para fazer que você continue a sua caminhada. Pode mudar. Tem que ficar mais na tela, Vitor. Isso, tem que ficar mais aqui na tela. Não atrapalha ele não, que o senhor vai desconcentrar. Tininha, vem cá. Vem cá, depois você fala com ele. Ele não pode ser... Pessoal, não vamos entrar ali na salinha não, porque senão desconcentra o rapaz na mesa. Ó.
Os milagres ocorrem para fazer com que continuemos a nossa caminhada. Eles são etapa no seu caminho e não representam o quê? O destino final. Você não se encontra com Deus para receber milagre. Olha aqui, preste atenção. Que tipo de relacionamento Deus quer que você tenha com Ele? Dentre os que dizem servir a Deus, nós encontramos dois tipos. Tem um tipo que serve a Deus porque ele se deslumbra com quem Deus é. Deus, eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar cada dia, eu quero te conhecer mais e mais, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é insondável. A tua sabedoria é infinita. O Senhor cuida de mim, dá o que eu preciso, mas o que mais importa na minha vida não é o que o Senhor me dá, é conhecer-te mais e mais, é fazer-te conhecido aos outros, é fazer com que conheçam ao Senhor e ao seu ungido. Ele ama a Deus, ele quer relacionar com Deus, ele vai à sinagoga, seja judeu, ou vai à igreja, seja um cristão, porque ele quer conhecer Deus, ele ficou fascinado com Deus. Ou ele teve uma experiência de libertação, ou ele experienciou um milagre, mas o que o milagre gerou nele? Apresentou Deus a ele. Meu Deus, o que é isso? Que ser é esse? Que eu não consigo compreender com a minha mente, mas que eu sinto no meu coração. Que é isso? Esse é um tipo. O outro tipo, que diz estar servindo a Deus, é o tipo que está ali visando o quê? O que Deus pode me dar? Ele tem planos, ele tem projetos, ele tem ambições. Ele quer alcançar um determinado status, ele quer ter um carro, ele quer ter uma casa, ele quer ter uma família, ele quer ser livre de doenças ao longo da vida, ele quer ter paz, ele quer ter tranquilidade. Então ele serve a Deus com que intenção? Com a intenção de, servindo a Deus, ele o quê? Receber essas coisas que tanto anseia. Mas qual tipo você acha que Deus está interessado? Mas qual, primeiro, também acho. Mas qual tipo que nós mais encontramos entre os que servem a Deus? O segundo. Sabe por quê? Porque os que se dizem anunciar Deus, o fazem com a propaganda do segundo módulo. Venha para cá para você o quê? Para você pagar sua dívida, para você trocar de mulher, para você trocar de casa, para você trocar de carro. Para você ter isso, aquilo e outro. Sim, o Eterno abençoa os que amam a sua face. Mas você não deve amá-lo pelo que ele te dá, você deve amá-lo pelo que ele é. Esse é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Aqui ó, o teu Deus. A linguagem é individual. Deus está falando para o povo, mas a gramática é de um para o outro, é segunda pessoa. Ei, a linguagem, Deus quer ter com você um relacionamento individual. O coletivo não te ajuda nessa hora não. Por isso que os rabinos falam que em Pêssar, na festa de Páscoa, todo judeu tem que celebrar o jantar, o seder, como se ele mesmo estivesse passando por aquelas experiências que ele lê ali na Haggadah. Porque o que Deus deseja é uma experiência individual. Olha o primeiro mandamento, eu sou o Senhor, o teu Deus. Não falou, eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei. Sirva-o pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. Meu amigo, o rei Davi recebeu de Deus milagres. No entanto, ele não se permitia ser definido pelos milagres. A sua definição nas Escrituras indicam que os milagres, o que os milagres geraram no seu caráter. Olha só. Davi foi conhecido não como o homem que recebeu milagres da parte de Deus, mas o homem segundo o coração de Deus. Olha isso. Se ele tivesse sido conhecido, o homem que Deus fez rei, o homem que Deus ajudou a vencer o gigante mercenário Golias, o homem que Deus dava estratégia de guerra, não teria marcado a história de Israel. Mas quando ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, aí você entendeu o que todos esses milagres geraram dentro dele. Aí foi o objetivo final. É por isso que o milagre existe. Para mudar o seu interior.
para te fazer conhecer Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. Vamos lá então. Olha, e aí, chega Jetro lá no acampamento, se converte ao Deus de Israel, né? Viu? Aqui ó, ele não se converteu à religião judaica não, viu? Discorda um pouquinho dos rabinos, porque no judaísmo mesmo, não existe esse conceito de religião. Você sabia disso? O que é a religião judaica? Nós não temos nem palavra para religião em hebraico. A religião judaica, que palavra que nós usamos em hebraico? Você usa uma palavra mais próxima, é dat. Daletav, dat. Mas dat não quer dizer religião. Por quê, hein? Porque o verdadeiro judaísmo, essa fé que nós vemos na Bíblia, ela se preocupa não em transformar um homem e fixá-lo e prendê-lo a dogmas e doutrinas humanas. O que você lê na Bíblia é uma fé de um Deus que busca um relacionamento com a criação, com você e comigo. Isso é muito mais do que religião. O verdadeiro judaísmo é esse, é Deus buscando ter um relacionamento com você. E eu vou provar para você hoje à noite, venha hoje à noite, traga convidados, porque eu vou provar para você, no estudo sobre os 10 mandamentos, que o objetivo de Deus com a Torá foi ensinar o homem a se relacionar com ele e com o próximo. Nisso se resume toda a lei. Mateus, você vai ensinar preceito judaico? Não foi o que Yeshua ensinou. Não foi não? Nisso se resume toda a lei. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como? Opa! Jesus foi o maior rabino que já existiu, meu amigo. E ao longo da história, muitos o imitaram. Pirkei Avot é cheio de citação de Yeshua. O Sidur é cheio de citação de ensino de Yeshua e dos apóstolos. Foi o maior rabino que existe. Deus está preocupado em ensinar você a se relacionar com o próximo e com Ele. E esses dois vão paralelos. Próximo e com Ele. Ao próximo e com Ele. Eu quero me relacionar só com o eterno, mas não me preocupo muito em ser simpático com as pessoas. Eu oro 10 horas por dia, mas não consigo conversar com a pessoa 1 minuto, não tenho paciência. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jetro chega e vê que no meio dos milagres havia confusão. No meio dos milagres havia confusão. No meio dos pentecostais havia bagunça. Por quê? Porque esqueceram do quesito administrativo da coisa. 3 milhões de pessoas aproximadamente. Um só para julgar todas as causas. Você ia matar o homem. E Jetro fala isso. Se você continuar assim, você vai morrer e vai levar todo esse povo com você. Não é bom o que você faz. Vem cá que eu vou te ensinar a administrar. Foi exatamente isso que Jetro falou com Moisés. Foi exatamente isso. Olha aqui, já dizia um sábio judeu. Moisés, na sua humildade, vem nos ensinar que, mesmo com toda a sabedoria que possamos ter acumulado, não nos cabe pensar que somos bons ou melhores em tudo, porque sempre há lugar para aprendermos com os outros. O homem que conversava com Deus face a face, o homem que levantava o cajado e o mar se abria, o homem que falava a pedra ou batia na pedra, a pedra minava a água. Foi receber, foi aprender, foi receber conselho, foi aprender com um sacerdote recém-convertido.
Se ele, Moisés, fosse como qualquer um de nós, o que ele falaria na hora? Responda, você vai me dizer. O que você falaria na hora? Um sujeito vem te ensinar a trabalhar, recém-chegado na fé, pagão, aliás, né? Pior ainda porque a história dele era péssima, a origem dele. E viesse para você, senta aí que eu vou te ensinar a trabalhar. O que você diria? Não. O que nós diríamos? Ô rapaz, saiba o seu lugar. Eu estou aqui, tem 80 anos só que eu estou nessa aqui, ó. Que isso? Já chega agora, acha que já sabe tudo? Senta aí um pouco. Fica calmo. Relaxa, deixa a gente trabalhar aqui. O que esse pagão recém-convertido tem a me ensinar? Mas é aí que Deus quebra a sua soberba. Através de Moisés, que como o homem mais manso que existiu, responde o quê? Com favor. Sim. Estou errando nisso aqui. Talvez esse homem tenha alguma coisa para me ajudar. E salvou Israel. Salvou Israel, o seu conselho. Você pode aprender com todo mundo. Por isso que no congresso, nas reuniões que temos, no congresso que temos, nós sempre convidamos pessoas de fora. E na maioria das vezes, pessoas que nós não conhecemos tão bem assim, que não são indicadas. Convidamos representantes, quase todas as vezes representantes do meio cristão. Convido. Mateus, mas não é uma conferência. Vocês não são judeus messiânicos, vocês não estão organizando uma conferência. Para que chamar um pastor evangélico? Para que chamar Para que chamar um advogado que nem cargo eclesiástico tem? Para quê? Porque eu não sou dono de todo o conhecimento do mundo. Eu tenho que aprender. Pessoas recebem de Deus para te ajudar. E tem gente que comenta. Eu escuto os argumentos. E eu não vou nesse congresso não. Eu vou sair daqui para ver pastor evangélico falar? Não. Eu vou sair daqui para ver camarada que nem em Yeshua crê me ensinar. O que pode um camarada que nem em Yeshua crê me ensinar? Isso é orgulho. Se Deus usou uma mula para profetizar, não pode usar homens que o temem, criados à sua imagem e semelhança, mesmo que não andem com você, que não são da sua igreja, ou da sua sinagoga, ou não compartilham de todas as suas revelações de fé? Você acha que todo judeu que não crê em Yeshua não teme a Deus? Tem gente que a ignorância é muito grande. Mateus, você está lendo aí o comentário desse rabino, você está lendo essas coisas. Não é dessas coisas não, esses homens não temiam a Deus. Quem te disse isso? Claro, Mateus, eles não criam em Yeshua. Meu amigo. Lá em Atos capítulo 2. Quando Pedro inicia o seu discurso, Lucas escreve, e havia em Jerusalém milhares e milhares de judeus, tementes a Deus, de várias partes das províncias romanas. Eram tidos como tementes a Deus. Não criam em Yeshua ainda, mas eram tidos como tementes a Deus. Não possuíam ainda a revelação, talvez porque não havia ainda tido uma pessoa para ensinar. Como crerão se não há quem ensine? Nós temos que aprender a julgar menos e a fazer mais. Olha, procura dentre o povo homens capazes. Eu acho o seguinte: a crítica construtiva e amigável sempre é acompanhada de um conselho que dá certo. Quem critica com a intenção de te ajudar, sempre vai propor uma solução para você. Ele não está ali para... A crítica construtiva tem essa característica. Ela sempre vai vir acompanhada de uma sugestão. Entendeu?
E a mesma coisa aconteceu lá em Atos 6. Então, o mesmo princípio administrativo estava prejudicando a comunidade de Israel e estava prejudicando também lá os apóstolos. Procura dentre o povo homens capazes. Aqui ele vai mostrar o segredo da administração. Coloca-os, ensina-os primeiro, né? A Torá, ele fala, ensina esses homens, olha aqui, ó, verso 20 do capítulo 18. Ensina para eles os estatutos, ensina as leis, faz o povo saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Aí você vai pegar esses homens que devem ter algumas características. Quais características? Capacitados. A primeira palavra que diz aí no hebraico é o quê? Anashei Ra'il. Olha que interessante. Ra'il é uma das palavras usadas para soldado. Homens capacitados. Ra'il. Com poder. Eu pus aqui, ó, frutos comprovados. É gente com, como é que eu falo? É gente com índole. É gente com história. É gente que conhecem sobre ele. Conhecem sobre ele. Suas obras são conhecidas. Quando Davi chegou lá para Saul e falou assim, falou não, né? Os outros soldados empurraram ele lá para Saul, por quê? Ele era um boca grande. Ele chegou lá no meio dos soldados, todo mundo atemorizado com o Golias ameaçando, desafiando todo o exército de Israel. E Davi comentando assim, quem é esse incircunciso aí para afrontar as tropas do Deus vivo? Quem é? Fala aí, o que o rei vai dar mesmo para quem vencê-lo? E aí o pessoal começou a falar, que baixinho invocado, já chega aqui, já, vai lá, empurraram ele lá para o rei. Aí ele chegou lá e falou, você que está falando aí que pode aniquilar o gigante? O que ele responde? Ra'il, ó, já matei um urso e um leão. É mais difícil você matar um urso do que um soldado. É mais difícil você enforcar um leão do que um homem. Então tinha capacidade. Não era qualquer um. E como era provavelmente baixo, novo, baixinho e muito novo, quem teme a Deus um pouquinho, que Saul, acho que na época temia ainda, descobre o quê? Essa capacitação vem de Deus, não vem dele. Esse menino não é nem conhecido. Pai meio desconhecido. Mãe desconhecido. O pai não é ninguém importante. Se está falando que fez essas coisas aí, é porque isso veio dos céus. E aí, eles têm que ser o quê? Irei Elohim, tementes a Deus. Tem que ser tementes a Deus. Anashei Emet, homens da verdade. Você sabe o que é Emet em hebraico? Olhem as letras que compõem a palavra Emet. Aleph, Mem e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto, não é? Mem é a letra do meio. E Tav é a última. Que significa verdade? Aquele que julga com uma visão completa da situação. Com a verdade. O que é julgar com a verdade, com emet? É quando você julga tendo uma visão o quê? Realmente do que está acontecendo. Você não julga baseado em uma coisa. Você não julga baseado só no que uma pessoa te fala. Você não julga baseado no que um te conta. Você procura o quê? Quem julga pela verdade procura ver a visão, ter a visão ampla, completa. Homens que são da verdade, que julgam corretamente. E por último, olha aí, ó.
líderes, para tratar com o povo de Deus, tem que ter essas características aí. Tem que ser gente capacitada, tem que ser gente que teme a Deus, tem que ser gente de verdade que julga. E o último, ó, em hebraico, pode ler comigo aqui? Sonei batzar, que odeiam o lucro. Entende-se aqui o lucro indevido, né? Que odeiam o lucro indevido. Soné é odiar. Inimigo, aliás, né? Soné quer dizer inimigo. Que são inimigos do lucro indevido. Isso que eu acho, ao invés de ficar copiando o modelo de Cuba, o negócio tinha que pegar e atorar e pôr dentro desse nosso Congresso. Tem que pôr e atorar lá. Vamos colocar lá. Eu ainda faço vista grossa, assim, não vou exigir muito em cada aspecto desse. Tem que ter capacidade, tem que temer a Deus, tem que ser gente que julga corretamente e tem que ser inimigo do lucro indevido. Ah, Mateus, é um sonho muito irreal, muito utópico. Beleza, vamos tentar aplicar então entre os servos de Deus, nas igrejas? Vamos tentar aplicar isso às igrejas? Os líderes da igreja cristã e também das sinagogas. Vamos aplicar isso aí. Os líderes do povo. Você acha que é só no Brasil que tem ministro preso? Israel também tem. Está preso. Só que não foi para casa, né? Não virou. Não amenizaram a pena dele, não. Está lá na cadeia ainda de Israel. Por quê? Recebimento de propina. Eu lembro desse homem quando ele era prefeito de Jerusalém, em 99. Ele foi na minha sala do hebraico cumprimentar minha turma. Ele era prefeito de Jerusalém. Está preso hoje. Enfim, para encerrar. As 10 palavras, depois dessa instrução de como administrar tudo, chegamos aqui no capítulo 20. Na revelação das 10 palavras, lembrando que há toda uma preparação, né, pessoal? Moisés é chamado, ele faz demarcações para o povo não se aproximar demais. Primeiro ele sobe com os anciãos, depois vai com o sacerdote, com o seu irmão. Depois ele sobe sozinho e Deus alerta, olha, não deixa o povo se aproximar. Aí ele fala, o povo não vai se aproximar, Deus, porque o Senhor mesmo mandou eu fazer o quê? Demarcações aqui. Isso é no capítulo 19. 24, replicou-lhe o Eterno, vai, desce e depois subirás, tu e Arão. Porém o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que o Eterno não os fira. Desceu então Moisés ao povo, ele disse tudo isso. Então falou Deus todas estas palavras. Aí nós temos aqui essa parte aqui que eu vou pular. As 10 palavras. 5 de um lado. Tem ali, deixa eu ver, tem. Filma ali, câmera 1. Filma ali a porta da arca. Filma ali, aqui, 5 de um lado. 5 de outro. 5 de um lado. 5 de outro. Tudo isso tem um significado, meu irmão. Você acha que isso aí foi criado pelos cineastas lá de Hollywood nos anos 50? Não, a representação em Israel também é assim. 5 mandamentos e 5 mandamentos. As tábuas. Plural, luchot, tábuas. E essas tábuas contêm um segredo. Hoje nós vamos falar no estudo de hoje. O segredo do relacionamento. Por quê? Os 5 primeiros falam sobre o relacionamento entre o homem e Deus.
E os demais, os 5 restantes, falam do quê? Do relacionamento entre o homem e o homem. E quando Moisés desceu com essas 2 tábuas, como é que ele desceu com as tábuas? Ele desceu com elas unidas. Desceu com elas juntas no braço. Mandamentos que delimitam como você relaciona-se com Deus e os mandamentos de como você trata o próximo juntos. Tem um segredo nisso aí, que eu vou falar hoje à noite. As 10 palavras, mandamentos individuais, lembra que eu te falei? Deus, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É um relacionamento individual. O segundo mandamento é composto dos versos 3 e 4. Então, na verdade, como eu disse, o primeiro mandamento é o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então aqui, ó, para você que está anotando, os 5 primeiros tratam sobre o relacionamento entre Deus e o homem e são baseados em como devemos amá-lo, colocando nossa fé em prática. Amor se demonstra com atitude. Amor não se demonstra só com palavra. Eu prefiro alguém que demonstra que me ama do que alguém que fala que me ama e me apunhala a todo tempo. Eu me preocupo muito mais com a demonstração dele do que com o que ele fala. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Por que que o meio cristão desprezou tanto assim o aspecto prático da fé? E por que que o meio judaico super ultra valorizou o aspecto prático da fé e esqueceu, ó, lá dentro? Os 5 mandamentos posteriores representam como vamos nos relacionar com o próximo. Para Deus, nosso relacionamento com o próximo é tão importante quanto o nosso relacionamento com Ele. O que eu quero que você entenda, para a gente finalizar esse breve estudo, por isso que eu adiantei antes de começar, não tem como a gente falar de tudo em 1 hora, mas preste atenção, preocupe-se com o relacionamento com as pessoas que Deus coloca na sua vida. Preocupe-se com elas o tanto que você se preocupa com Deus. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Você tem amor próprio. Você se considera criado à imagem e semelhança de Deus. Em você há uma fagulha da eternidade, que Deus te criou à sua imagem e semelhança. Não criou? Criou. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada militante do ISIS foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você deve aprender a ver essa fagulha da eternidade enquanto você se relaciona com as pessoas. Você tem Deus em você e a outra pessoa também carrega a imagem e semelhança de Deus. Ele pode não estar demonstrando, mas ele é criatura de Deus. Então o mandamento da Torá é relacione-se com o próximo, com a mesma preocupação que você tem quando você se relaciona com Deus. Pessoas que se dizem separadas para Deus, mas não conseguem se relacionar de forma saudável e amorosa com outras pessoas, não sabem quem é Deus. Elas estão apenas massageando o próprio ego. Se a pessoa não crê em nada, eu posso identificar o problema, né? A pessoa não crê em nada e é super antipática. Aí eu falo, porque você não tem uma experiência de fé. Se você tivesse uma experiência com Deus, você iria aplicar essa mesma experiência no relacionamento com os homens. Mas quando a pessoa diz se vê a Deus,
e trata com todo mundo com aspereza, aí o problema é outro. Aí o problema chama hipocrisia. Ele acha que está servindo a Deus, mas está massageando o próprio ego. E para Deus conta. Você pode orar 20 horas por dia. Você pode jejuar, fazer jejum de Daniel constantemente. Se você não tiver um histórico benéfico de relacionamento com o próximo, tudo que você gastou dedicando a Deus, na hora de pesar na balança, viu? Aqui ó, esse negócio de balança é sério. Sabe por quê? Porque Deus vai nos julgar conforme as nossas obras. As Escrituras relatam isso desde o Gênesis até o Apocalipse. Não se engane, você será julgado conforme as suas obras. Deus conhece o coração de cada um, meu irmão. E não vem usando esses exemplos abstratos para poder se eximir de culpa, não. Ah, mas e o camarada que aceitou Jesus e morreu 1 segundo depois? Para ele vai ter um juízo próprio. Agora não queira entrar, não queira usar o sapato dele não, porque não serve em você não. Suas obras serão pesadas na balança. Deus é conhecido como justo juiz. Ele é cheio de misericórdia, mas ele é cheio de verdade. E na Bíblia, justiça e verdade andam juntas. Acumule tesouro aonde? Yeshua, acumule tesouro aonde? Por que tem que acumular tesouro no céu? Porque você está acumulando na balança. Essa que importa. Na hora de pesar lá a sua vida, como é que vai ser? Ah, na hora eu vou clamar pelo sangue de Jesus para me perdoar dos meus pecados. Não, meu amigo, na hora não vai ter como clamar do sangue de Jesus, não. Na hora Yeshua vai estar sentado lá, vai estar à direita do Pai, vendo o filme da sua vida. E aí você vai olhar para o rosto dele, se você conseguir. O trono de Deus, você só vai ver um brilho enorme, mas você vai ver o Filho à direita do trono. E aí, quando estiver passando o filme da sua vida, você olha para Yeshua. Fica olhando para ele. E aí você vai lembrar das palavras dele: aquele que me negar diante dos homens, eu o quê? Por que as pessoas não lembram dessas palavras? Yeshua vai negar diante do Pai quem lhe negar em vida. E negar que estou falando, negar quer dizer se eu ficar parado lá e proclamar. Não. O negar em vida quer dizer com as suas atitudes, com seus atos. É o que você colocou na balança. É a somatória dos seus atos ao longo da vida. É assim que você negou ou confirmou ele diante dos homens. E aí vai estar pesando isso tudo lá na balança, o filme da sua vida passando, e Yeshua do lado do Pai. Aí você olha para o rosto dele. Se ele estiver assim, ó. Aí olha para o trono, ó. Foi meu discípulo. Suportou até o final. Servo bom e fiel. Deixa ele entrar no gozo com o Senhor. Ou, na hora que tivesse lá suas obras sendo pesadas, Yeshua pode ter outra expressão. E se for essa a expressão dele, tu está lascado, meu amigo. Tu está lascado.
E o que vai decidir a expressão do Filho de Deus? Sua vida. Não vem com esse papo furado protestante que se ajoelhou lá, repetiu uma oração e está garantido a expressão de Yeshua quanto a você. Quem dera se fosse assim. A balança tem que ter conteúdo. Vão ser colocadas coisas na balança, depende de você o que será. Esforce-se para que seja coisa boa. Com a misericórdia de Deus, ninguém é perfeito, eu também não sou. Mas eu peco tentando acertar, eu não peco porque eu gosto de pecar, eu peco porque eu tento acertar, e o pecado é um acidente na minha vida. Mas a reta que é traçada, que mostra a minha trajetória de vida, ela aponta para cima, ela tem que apontar para cima. Ela pode ter desvios, ela pode ter quedas, mas ela tem que apontar para o alto. Se ela estiver apontando para baixo ou estiver reta, não está legal. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com os 10 mandamentos que Deus deu através do seu Espírito, para que você colocasse em prática e acumulasse tesouros, onde realmente devemos acumular. Através da prática. Sim, através da fé, mas também através da prática. Porque fé sem obras é morta. Você pode crer em Calvino, você pode crer em Lutero, você pode ter a bandeira dele no seu quarto, não importa. A palavra é clara. Fé sem obras é morta, não vai te salvar. Salvar, não estou falando de vida eterna, não. Salvar, estou falando aqui. Se alguém diz que ama, diz que tem comunhão comigo, mas odeia o próximo, mente. Não desprezemos os aspectos práticos da nossa fé, porque eles são tão importantes quanto a nossa crença. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, sempre. Que o Eterno sobre você levante o rosto e ponha em você a paz. Yivarechecha Adonai vishmerecha Yair Adonai panav lecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom.